Queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, caros amigos telespectadores da tvsei.com, nossos votos cordiais de muita paz. A notável senhora Marina Leymarie publicou uma obra das mais belas no século XIX. A obra é intitulada Da Treva para a Luz. A senhora Leymarie narra na sua obra o trabalho extraordinário do seu esposo, Leymarie, que era vice-presidente do movimento espírita em Paris, quando Allan Kardec encontrava-se encarnado. Logo depois, quando o ínclito codificador retornou à pátria espiritual, Leymarie assumiu a presidência. Mais tarde, vitimado por circunstâncias de testemunhos cristãos, esse homem notável foi ao cárcere e, ao ser liberado, a sua esposa escreve para a posteridade uma obra de grande beleza, narrando, talvez, o primeiro mártir do Espiritismo, o seu marido. Nós nos utilizamos do pensamento da senhora Leymarie, da treva para a luz, para as nossas reflexões desta tarde. Porque o ser humano está jornadeando da treva da ignorância para a luz da sabedoria infinita. Quando hoje examinamos o ser da era virtual e fazemos um paralelo com o Pithecanthropus erectus, inevitavelmente observamos que há um imenso pego entre aquele ser primitivo, todo instinto, e a criatura humana destes dias, já no auge da razão, do discernimento, da consciência. No entanto, esta apresentação do ser contemporâneo é ainda um ensaio daquilo que está reservado para nós todos, através da sucessão dos milênios, em nossa romagem para a grande luz. É natural, portanto, que nessa jornada antropossócio-psicológica estejamos adquirindo sempre experiências novas, alicerçando-nos nas experiências do passado. Somos aquilo que fizemos de nós, seremos o que fizermos de nós. Existe na nossa agenda apenas o hoje, este momento, porque logo depois que ele transita na direção do que denominamos passado, nada podemos fazer para modificar-lhe a estrutura. Mas se por acaso nos comprometemos, e este contributo negativo pertence ao ontem, nós dispomos do agora amanhã para poder modificar as nossas propostas evolutivas. Desta forma, a jornada do espírito tem sido a grande trajetória da autoiluminação. A semelhança de um diamante bruto que se encontra envolto pela ganga, é natural que experimente os golpes da lapidação, para que depois de burilado reflita a tranquilidade de uma estrela que de certo modo também o é esse diamante glorioso. Muitas vezes, no entanto, essa ganga que obscurece a beleza da claridade interna gera situações lamentáveis. E nós vamos projetando de uma para outra experiência, a fim de podermos diluir essa treva densa que vai permitir desabroche a claridade sublime do amor de Deus que vigia dentro de nós. Lucigênitos, o que é que vale dizer da luz divina criados?
estemos atravessando os vários reinos da natureza, a fim de desenvolvermos o Deus interno, que neste momento já é racional, em nosso grau de entendimento, permitindo-nos compreender a visão cósmica da divindade. Nada obstante, experimentamos dores e aflições, guardamos conflitos e tropeçamos nas próprias dificuldades, porque elas fazem parte do nosso processo de aquisição dos valores divinos, e é natural que esses valores os adquiramos passo a passo. Fazendo uma análise profunda a respeito de o nada e da vida futura, o egrégio codificador Allan Kardec refere-se que existe em nós a intuição da vida futura por um fenômeno natural, porque viemos do mundo espiritual e está inata em nós a certeza de uma realidade causal, obviamente, de uma destinação inevitável. Mesmo quando bloqueamos esse discernimento e essa percepção, periodicamente brilha como uma peregrina luz, apontando-nos o rumo que não pode ser transferido para outrem. Essas reflexões, para podermos situar-nos na atualidade da violência, da depressão, da síndrome do pânico, dos transtornos de conduta, das manifestações de natureza degenerativa, Alzheimer, Parkinson, ou dos transtornos de natureza psíquica profunda, particularmente na esquizofrenia. Vivemos uma sociedade iluminada pela ciência e pela tecnologia de ponta conduzida, com o cérebro inflamado de discernimento e o coração amargurado de angústias. Uma sociedade que viaja em bólides espaciais para tentar encontrar expressões de vida, não somente no seu sistema solar, mas também fora dele, ao mesmo tempo anatematizada pelos padecimentos atrozes na intimidade do lar, que tem coragem de entrar numa dessas bólides espaciais para ir na direção do universo e tem medo de atravessar uma rua das nossas megalópolis, seja durante o dia, seja durante a noite. Sucede que as conquistas da inteligência não chegaram a iluminar a emoção, para que as conquistas ético-morais, aquelas do sentimento, fossem equivalentes. Poderíamos utilizar-nos da imagem de que a inteligência é uma grande horizontal, mas o sentimento é a vertical que leva para Deus. Essa imagem poderemos vê-la representada na cruz, que Jesus soube transformar em duas asas de sublimação, para tornar-se uma ponte entre a criatura propínqua e a divindade longínqua próxima. Então o ser moderno apresenta-se temeroso, escravo de 4 gigantes: a solidão, o medo, a rotina. E ao lado desses 3 tremendos gigantes, a violência. Esses 4 adversários nossos atormentam-nos mesmo quando estamos na aparente segurança do nosso ninho doméstico. Há 250 anos, um pensador inglês, Thomas Hardy, asseverou que o homem moderno do seu tempo havia perdido o endereço de Deus. Seria o caso de trazermos o pensamento hardiano a esta atualidade e asseverarmos que hemos perdido o endereço de Deus e ainda estamos buscando, nas trevas em que nos debatemos, na sofreguidão das nossas necessidades, sem certezas, porque elegemos ser esta a era da incerteza, sonhando com as propostas
de Schopenhauer sobre as utopias, em que a vida deve ser facilitada para que não tenhamos problemas, para que não experimentemos desafios e nos equivocamos. A grande verdade é que vivemos uma terra esplendorosa de beleza, ao mesmo tempo assinalada pela tragédia do cotidiano, pela dor pessoal, pela inquietação, pelo desamor. A maioria de nós queixa-se da ausência de amor, olvidando-se que essa ausência não está em outrem, está em si mesmo. Somente é carente de amor quem não ama. Quando nos resolvemos pelo amor, eis que nos enriquecemos e ao exteriorizá-lo, naturalmente nós temos a imensa alegria de esplender, porque aquele que derrama uma luz interna, primeiro clareia-se, para depois exteriorizá-la para o mundo de fora. A questão desses tormentos vem merecendo desde a Magna Grécia, os dias de Hipócrates, as soluções mais avançadas para entender o enigma da criatura humana. Hipócrates já asseverava que no seu consultório passavam pessoas angustiadas, dominadas pela melancolia, que desejavam encontrar um motivo existencial, uma razão de ser, e não no encontrava. O eminente mestre estabelece os primeiros paradigmas para poder perceber-se que o ser humano é essencialmente um ser psíquico, um ser espiritual. Mais tarde, quando a problemática da medicina grega passa para depois de Jesus, nós iremos ver que os grandes médicos de então, particularmente do século II, veem na criatura humana uma complexidade muito maior do que apenas o corpo. Na dualidade platônica, era o ser e o não ser, o espírito e a matéria, a realidade e a sombra. Quando a sombra dilui-se, naturalmente a realidade expande-se. Quando morre o corpo, liberta-se o espírito. Desde Jesus, 200 anos antes, que esta realidade foi muito bem trabalhada, mas aqueles que se encarregaram de divulgá-lo nos primeiros 300 anos foram muito fiéis e depois aceitaram a correnteza da horizontal, do prazer, do destaque social, das glórias efêmeras. E a mensagem do amorável amigo e pastor Galileu começou a sucumbir sob o peso das fórmulas, das determinações sacramentais e teológicas, praticamente desaparecendo para vir a ressurgir por ocasião de quando o Consolador chega à Terra e Allan Kardec nos enseja o retorno do incomparável amigo na revelação espírita. Mas por volta de 1793, apenas 4 anos depois da Revolução Francesa de 89, que nos ofereceu a trilogia da liberdade, da fraternidade e, acima de tudo, da igualdade, e escreveu nas páginas serenas da justiça o Código dos Direitos Humanos ainda não considerados, que houve o esforço da criatura humana para sair da treva na direção da luz. E é exatamente em Paris, na Universidade de La Salpêtrière, que esse jovem médico, a quem nos iremos referir, abrirá mais uma brecha de luz nas paisagens sombrias das personalidades psicopatas, das criaturas angustiadas. Em plena primavera parisiense, possivelmente no mês de abril, dentro da grande universidade, esse jovem sonhador que há pouco fora eleito reitor, adentra-se, acompanhado de um trabalhador braçalo, que traz uma mala de instrumentos da sua profissão,
vencendo salas e pátios internos, até chegar na ala final, na parte posterior da Université, onde estava o Hospital de la Bicêtre. La Bicêtre era considerado o hospital dos alienados mentais. Ali estavam internados, fazia anos, 53 esquizofrênicos. A palavra havia sido cunhada para poder definir o que não tinha definição. Quando as criaturas apresentavam determinados transtornos profundos, era rotulada de esquizofrênica. Se esses transtornos apareciam na puberdade, na adolescência, utilizava-se da palavra grega hebefrenia, a loucura dos jovens. Mas esse jovem médico sabia que aqueles seres encarcerados, pelo hediondo crime de ser doentes mentais, necessitavam de experienciar uma outra forma de vida. Ele adentra-se cada vez mais até a sala que leva ao imenso corredor ladeado pelas celas dos esquizofrênicos, enquanto movimenta nas mãos um canudo de papel pardo amarelado. O trabalhador braçal segue-o, sem saber aquilo que ele está destinado. E quando ele chega àquele lugar hórrido, de odores pútridos, em que um verdadeiro pandemônio de vozes e desesperações e imprecações tisna cada vez mais um ar pestífero, ele chama o soldado, o guarda, que toma conta daquela parte do hospital. Eu me recordo de uma frase de Victor Hugo, que tem a ocasião de dizer que o guarda de um cárcere é um prisioneiro que toma conta de outros prisioneiros. E acercando-se do guarda, diz o jovem médico, a partir de hoje, essas celas serão abertas, e esses homens e mulheres que aí se encontram serão libertados. Desde a Revolução, que eu fiz o propósito de, na primeira oportunidade, conceder-lhes a luz do sol, porque eles estão sendo punidos graças à nossa ignorância. O guarda sorriu, porque naturalmente o jovem médico era o idealista e estava fora da realidade, como a maioria dos idealistas. Senhor, disse aquele homem que ficara cínico pela realidade do sofrimento, talvez o senhor não saiba que esses homens e mulheres que aí estão são as criaturas mais abjetas, odientas, perversas da Europa. Não apenas de Paris, mas de toda parte. Se por acaso nós os libertarmos, eles nos matarão. E o médico diz, é um perigo que devemos correr. Eu lhe peço que, por favor, abra o cadeado central e permita que as correntes corram para podermos abrir cela a cela. E o guarda redargui, mas eu não me atreverei. Eu os conheço. Alimentam-se dos próprios dejetos. A maioria deles está aí há mais de 10 anos, em uma alucinação total. Seu antropófagos, eu não me permito. Então o jovem médico, cheio de entusiasmo, voltou-se para o trabalhador braçal, que era um serralheiro, e disse-lhe, por favor, arrebente essas correntes. E o serralheiro disse-lhe, mas o guarda tem razão. Eu não sabia que se tratava de libertar esses psicopatas. Naturalmente, quando eles vierem para este exíguo corredor, eles matar-nos-ão. Mas o doutor ficará célebre. Mas eu, que sou cidadão, eu consegui a cidadania desde o 14 de julho de 89. Eu desejo perdê-la. Eu não abrirei as celas. Então, o jovem médico, sem titubear, acercou-se do guarda e tomou-lhe um molho de chaves. Perguntou-lhe qual era a chave central do cadeado pesado. Aproximou-se e começou a tentar manipulá-lo, enferrujado, até que ele se abriu e a imensa corrente que prendia todas as portas
escorregou. A chave. Aquele homem idealista abriu a primeira porta e saiu um fantasma. O seu aspecto terrorífico, a expressão perdida, as unhas dobradas quase ferindo as mãos, voltados os dedos para dentro. Que não tomava banho fazia anos, que havia perdido a humanidade. Naquele momento, então, o guarda envergonhado correu a ajudá-lo. E também o serralheiro. E alguns minutos após, naquele corredor triste, estava a população dos desafortunados. O jovem médico subiu os degraus de onde podia fitá-los. Havia uma clarabóia no fundo, suja, amparada por barrotes de ferro. Então alguns começaram a gritar, e dentre outros, um homem que seria venerando pela idade, as barbas longas, começou a rastejar, e embaixo da clarabóia que coava a claridade do sol de Paris, ele abriu braços e pernas entre os muros e foi ascendendo, como se fosse fugir, o que era impossível, até que segurou o barrote de ferro, e com uma das mãos limpou pouco o vidro baço e deu um grito. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Como é belo um raio de sol! Eu já me houvera esquecido de um raio de sol. E deixou-se cair. E rastejando agora diante dos outros arrebatados, ele foi como um réptil na direção do médico. Abraçou-lhe as pernas, olhou para cima em pranto e disse-lhe: muito obrigado, doutor. Ele havia recuperado a razão e ninguém sabia. Muito obrigado, doutor. O médico ergueu ternamente pelas axilas, abraçou aquele homem pútrido e, petendo-lhe os cabelos com os dedos de hábil cirurgião da alma, ele disse: sou eu quem te agradece. Eu sabia que dentre vós alguns eis recuperado a saúde e a paz. Sou eu quem vos agradece. Quando eu recebi a denominação para dirigir este hospital, impus que ninguém dormiria aqui encarcerado por ser esquizofrênico. E quando eu disse isso aos meus colegas, eles perguntaram: e que farás com eles? Tratá-los-ei. E se eles não ficarem bons, amá-los-ei. Porque não têm culpa de estar enfermos. Então aqui eu estou para vos amar. Esta é a autorização da comunidade francesa para vos libertar. A partir de agora, estáis livres. Este homem notável foi o Dr. Felipe Pinello, que passará à posteridade como o pai moderno da psiquiatria. Logo depois que a notícia do Dr. Pinello se tornou conhecida na Europa, o psiquiatra italiano Chiarucci desceu aos subterrâneos medievais, a começar do castelo de Sant'Angelo, às margens do Tíbere, em Roma, na entrada do Vaticano, para libertar os encarcerados esquizofrênicos que estavam sendo punidos apenas porque eram doentes. Em Roma, o psiquiatra Dr. Tucker arrancou da Torre de Londres, da umidade das águas do Tamisa, outros esquizofrênicos que passaram a receber o respeito da cidadania. Eles estão doentes, mas são cidadãos, pertencem à fauna da humanidade. Pela primeira vez, nos chamados tempos modernos, alguém se interessava pela análise das psicopatologias humanas, porque até então se acreditava que o cérebro era um órgão destituído de qualquer significado. Já em pleno fim do século XVIII, ainda se acreditava que as pessoas pensavam pelo fígado e amavam pelo coração. E até hoje, quando fazemos uma declaração de amor,
levamos a mão ao peito esquerdo e dizemos: eu te amo com todo o meu coração. E ainda existem aqueles surrealistas que dizem: um beijo no seu coração. Quando me dão essa proposta, eu digo: só se me matar, para arrancar o coração e beijar. Eu prefiro que não beije nada. É o nosso atavismo de que o coração é o órgão do amor. E muitas dizem: mas sim, é o órgão do amor. Quando a gente ama, ama com todo o coração. E alguns me dizem: eu sinto até um certo frisson quando amo. E eu respondo: e quando tem raiva também, quando tem ciúme, quando tem expectativa. Porque o coração é uma bomba que naturalmente se encarrega de lançar o sangue na direção do cérebro, coração, pé, coração, com a velocidade de 70 metros por segundo. Qualquer emoção, é óbvio, muda esse ritmo cardíaco. E nós percebemos que a emoção é do órgão, é do cérebro. O cérebro ainda continua sendo, em todo sempre, o órgão do raciocínio. Mas como era possível acreditar-se que se pensava pelo fígado? Foi uma coisa que sempre me impressionou. Até que um amigo psiquiatra, muito irônico, disse: já viu as mulheres quando estão com raiva? Põe a mão no fígado e falam. Falam com uma segurança maravilhosa, ficam iluminadas. E graças a isso, a lucidez do intelecto feminino é acionado graças ao fígado. Então, logo depois, ao dealbar do século XIX, com a proposta de ser o século das luzes, o cérebro passou a ser também decodificado. Um pouco antes de Philippe Pinel, descobriu-se que ele era constituído de células muito especiais, que passaram a ser conhecidas como neurônios, células nervosas. E você começou a tentar decifrar o enigma dessas células, que segundo as neurociências, depois que morrem, não se repetem mais. Há, neste momento, uma grande parte constituída por neurocientistas que afirmam haver verdadeiras ilhas neuronais que podem reproduzir-se, o que não deixa de ser uma esperança para todos aqueles que vamos atingindo o que o povo chama vulgarmente uma certa idade. Ou expressão desagradável, quando viram para mim e dizem: você já tem uma certa idade? Eu digo: não, uma idade miraculosa, nebulosa. E para ver como isso é complicado, há um mês mais ou menos eu terminava uma palestra em Londres, e veio a senhora e abraçou-me em pranto, o que me surpreendeu. E ela disse: Divaldo, eu tenho que lhe dar o meu último abraço. Eu perguntei: a senhora vai morrer? Ela disse: não, é que me disseram que o senhor está tão velhinho. Eu me lembrei de Winston Churchill. Eu disse: minha senhora, eu faço parte da galeria de Churchill. Quando ele completou 80 anos, um jovem entrevistador da BBC de 30 acercou-se-lhe enfático e disse-lhe: primeiro-ministro, eu tenho 30 anos e espero poder entrevistar o senhor quando complete 80. Então, Churchill disse assim: é bem provável, faça esforço, hein? Porque o perigo era o jovem morrer, não ele, claro. Porque nesta certa idade, nós vamos ao enterro de muitos jovens, graças a Deus. Então os neurônios cerebrais, agora decodificados, dizem que se renovam, o que é muito agradável. Porque segundo a neurociência, desde o nosso primeiro dia, morrem 15 mil neurônios em cada 24 horas. Uma pessoa que chega à idade vetusta dos 40 anos, multiplicando-se 15 mil neurônios diários, já começa a ter o que se informam as falhas de memória. E quando essa pessoa chega aos 80, naturalmente está quase desmemoriado. Aqui está um exemplo, o que prova que a tese é falsa. Porque à medida que morrem os neurônios,
os sobreviventes, quando estimulados, substituem-nos. O mesmo que ocorre quando se perde uma vista, um ouvido, um pulmão, um rim. O outro estimulado substitui com eficiência aquele ausente. Mas de que forma? Através da mente. Nós somos a mente que se utiliza dos neurônios que a decodificam. Não é o cérebro que produz o pensamento. É o ser que somos, através do cérebro, exteriorizando o pensamento pela verbalização gráfica, o oral. Então, a nova ciência diz que é importante ter uma vida ativa, uma vida mental. Eu me lembro de pessoas que aos 50 anos dizem assim, não, eu já não memorizo mais nada. E quando é espírita, tem uma bengala psicológica extraordinária. Ai, os obsessores não me deixam ler nada. Esses obsessores são irmão preguiça ao lado da irmã indolência de braços dados. Porque aquelas revestias contigo, cara, rosto, face com ele. Ai, todo mundo lê, sem nenhum sono, porque trata da vida alheia. Então, o século XIX foi o século de Paul-Pierre Broca, que conseguiu identificar o centro da fala no cérebro, na terceira circunvolução frontal esquerda. De Inácio Semmelweis, que abre os horizontes da humanidade para a asepsia. De Pasteur, que vai perseguir esses bichinhos voadores, como foi criticado na Universidade de la Sorbonne, e detecta a microbiologia. É também o século extraordinário de Jean-Martin Charcot, que daquela mesma Universidade de la Salpêtrière, na década de 1880, 1890, adentra-se pela área da memória e abre espaço para se descobrir que abaixo da consciência há um mundo estranho que foi denominado subconsciência. De Sigmund Freud, que por volta de 1895, depois de haver estado nas experiências de Jean-Martin Charcot, identifica uma área mais profunda, a qual denomina como o inconsciente. E de Carl Gustav Jung, esse notável amigo de Freud, pai da psicologia profunda, que dilata o inconsciente freudiano em um caráter de natureza coletiva e outro caráter de natureza individual. O ser é psíquico, os seus arquivos guardam as experiências ancestrais. É natural, porque viveu naquelas eras em que o chamado inconsciente coletivo guardou memórias. E além das memórias atuais, da concepção até este momento, tem as lembranças arquivadas do perispírito, que é o modelo organizador biológico, que é a forma da forma física. E, naturalmente, a ciência do cérebro, a cerebrologia, agora aos auspícios da psiquiatria, que se libertou da fisiologia e que liberta a psicologia, vai estudar a criatura para arrancá-la da treva para a luz. É nesse momento que Freud e o Dr. Breuer percebem que os nossos traumas psicológicos produzem transtornos orgânicos que hoje chamamos somatização. A pessoa ciumenta que faz úlcera gástrica. Aliás, coisa rara ter pessoas ciumentas. As pessoas angustiadas que sofrem de enxaqueca. Aqueles ansiosos que têm perturbações digestivas. Aqueles em conflito que sofrem do aparelho respiratório. Aqueles portadores de várias alergias, com os fenômenos da asma e outros equivalentes por somatização. Também eles detectaram que vários distúrbios de natureza fisiológica produzem transtorno de natureza psicológica. Se por acaso estamos deitados e nos encostamos na cama
com melhor bom humor, e temos uma problemática hepática durante a noite, amanhã acordamos com mau humor, com problemas diarreicos e semelhantes, porque o nosso fenômeno físico interfere em nosso comportamento psicológico. Descobrindo-se agora essas áreas de que a criatura é aquilo que pensa, aquilo que constrói, aparece no cenário da psiquiatria o extraordinário médico alemão Emílio Kraepelin, que vai dizer que esses tormentos esquizofrênicos pertencem às demências precoces, a estados degenerativos cerebrais, fundamentados em fenômenos de natureza interna, endógena, a hereditariedade, as enfermidades infecto-contagiosas, as sequelas dessas enfermidades, ou aqueles de natureza exógena, os exteriores, aqueles psicológicos, socioeconômicos, de natureza psicossocial, de relacionamento, que podem empurrar o indivíduo no calabouço imenso da esquizofrenia. É nesse mesmo período que Freud escreve uma obra notável e a publica no ano de 1920, intitulando-a como A Melancolia. E fala que a melancolia é um fenômeno natural, que hoje nós chamamos depressão bipolar na área da afetividade. Agora já temos as grandes experiências, graças ao microscópio. O avanço da ciência faz-se acelerado, mas a esquizofrenia continua como sendo a intervenção demoníaca da Bíblia, ou a intervenção dos demônios da mitologia grega. Nós vamos então perceber algo curioso, como estamos saindo da treva para a luz aos empurrões do Senhor acaso. Por volta de 1913, em Viena, uma psicopata alienada totalmente, que se encontrava no estado de depressão profunda, foi levada à banheira para ser asepsiada, para ser higienizada. E naquele momento em que a levaram, ela começou a debater-se, bateu a cabeça na borda da banheira e fez uma concussão cerebral. Os médicos estabeleceram que ela havia morrido. Foi velada durante 3 dias. E quando estavam preparando para levá-la à inumação cadavérica, ela levantou-se e perguntou: onde está meu marido? Primeira preocupação de qualquer mulher. Claro que as pessoas saíram correndo, ela estava morta. Então os médicos notaram uma coisa curiosa. Aquela mulher que era demente, que estava numa depressão profunda, havia recuperado a razão depois da pancada na cabeça. E eles, sem saber o que aconteceu, anotaram: concussão cerebral, quando não mata, cura a esquizofrenia. Logo depois, por volta de 1914, antes da guerra, em Berlim, em um sanatório psiquiátrico, um psicopata, aproveitando-se da distração dos guardas, fez uma corda com os lençóis rasgados e tentou enforcar-se. O guarda viu, então cortou-lhe a corda. Ele não morreu. Ficou bom da esquizofrenia. E os médicos anotaram: curioso, enforcamento, quando não mata, cura a esquizofrenia. Mais tarde, ainda em Berlim, outro psicopata jogou-se do 3º piso de um manicômio e, antes de estatelar-se no solo, caiu na rede elétrica, tomou uma alta carga de eletricidade e foi jogado no chão e ficou bom da esquizofrenia. Então os médicos anotaram: choque elétrico, quando não mata, cura a esquizofrenia. Mas eles perceberam uma coisa curiosa. Em todos os 3 casos, havia um elemento presente: a anóxia cerebral, a falta de oxigênio no cérebro. Começaram a pensar: se nós conseguirmos de maneira técnica fazer que o cérebro deixe de receber a oxigenação, teremos encontrado a cura para a esquizofrenia. Em 1931, em Viena, um jovem médico americano
que cuidou de Nijinsky, o notável bailarino esquizofrênico, e conseguiu curá-lo, fez uma publicação de que aplicando choques de insulina e metrazol, ele havia conseguido curar aquele paciente. Esses choques de insulina e metrazol produzem anóxia cerebral. São perigosos, porque podem matar. Mas se não matar, curam. Então, em 1945, um notável antropólogo húngaro, o Dr. Stanislaw von Meduna, diretor do Instituto Acadêmico de Ciências Psiquiátricas de Budapeste, começou a observar a diferença que havia entre o cérebro dos esquizofrênicos e o cérebro dos epilépticos. Ele havia percebido que os epilépticos não eram esquizofrênicos e que os esquizofrênicos, por sua vez, não eram epilépticos. Então ele concluiu que na convulsão epileptiforme o cérebro deixa de receber oxigênio e apresentou a tese que se pudesse criar uma convulsoterapia, um tipo de convulsão semelhante à epilepsia, era provável curar-se a esquizofrenia. A tese do Dr. Meduna atualmente está ultrapassada. Foi então que, no começo da guerra, em novembro de 1939, num congresso de psiquiatria em Roma, 3 médicos apresentaram um pequeno aparelho. Os doutores Kalinowski, Kianucci e Bini, sugerindo o eletrochoque como sendo de efeitos salutares para os transtornados pela esquizofrenia. Veio a Segunda Guerra Mundial e, ao estabelecer-se a paz, a Europa foi dominada pelos que retornavam traumatizados, vitimados pela depressão, pela culpa, pela angústia. E ao retornarem foi necessário recorrer-se já não à psiquiatria, mas à psicologia, para poder penetrar no subconsciente daqueles veteranos, no inconsciente, e arrancar do seu âmago aqueles conflitos, a mágoa e a culpa do assassinato legalizado pela guerra. Mas nos anos 50, os avanços notáveis da farmacologia, as conquistas do microscópio, alarga os horizontes do conhecimento e vamos viver o período do eletrochoque. Até que se constata que, ao lado das prováveis conclusões saudáveis da eletrochoque terapia, existe também o abalo do sistema nervoso central, vários distúrbios orgânicos, em face das sessões continuadas das descargas de 110 volts neste equipamento eletrônico que não pode receber grandes cargas vibratórias. Então surgem os primeiros barbitúricos. E agora a terapêutica se fará ao lado da esquizofrenia, com uma valiosa contribuição psicológica. Até então, os lugares que recolhiam os pacientes eram manicômios. A palavra era terrível, porque o paciente, mesmo quando se recuperava, era sempre visto com suspeita. Eu me recordo daqueles anos pré-1950, quando se dizia, cuidado, ele esteve internado. O problema, eu descobri mais tarde, não era com os ex-pacientes, era com aqueles que iam ser internados, muito mais perigosos, porque os outros já se sabia. Mas era o preconceito. Então a psicologia veio diminuir a carga, criando a denominação de hospitais psiquiátricos, que se tornou muito mais elegante. O indivíduo da família rica, onde está? No hospital psiquiátrico. E da família pobre, no manicômio judiciário. Porque há essa classificação dada ética. Mas logo depois, a ciência psicológica, para evitar as marcas, substituiu o hospital psiquiátrico por clínica psiquiátrica. É bem mais leve, ele está na clínica psiquiátrica. E então nós... Mas na atualidade, depois dos anos 80, suavizou-se
com a palavra spa. Então ele está no spa. É tão elegante. A gente não sabe se foi ao spa porque é alcoólico, porque é toxicômano, porque é esquizofrênico, ou porque simplesmente quer emagrecer ou fazer as 4 coisas de uma vez. Então agora nós, quando temos qualquer distúrbio dessa natureza, vamos ao spa. E então ali nós cuidamos do distúrbio. Mas a esquizofrenia, esse transtorno psicótico profundo, continua de maneira terrível. E na atualidade, ao lado da depressão, atinge uma estatística surpreendente. As ciências psiquiátricas e psicológicas evoluíram muito na horizontal. Mas veio Allan Kardec por volta de 1857 e abriu os horizontes dos transtornos psicológicos, dizendo-nos que não existem doenças, existem doentes. Em outras palavras, é claro, porque esta frase é da Organização Mundial de Saúde, que adorna de uma conclusão melhor. Não existem doenças incuráveis, existem doentes incuráveis. Demonstrando que a doença está no cerne. Aliás, eu tenho um amigo desde há 40 anos, ele é um doente incurável. Ele já teve todas as doenças do planeta terrestre. Quando eu era mais ingênuo, que eu encontrava, perguntava, como vai? E ele dizia, mal. E ele me contava a sua doença. Depois de uns 30 anos, eu saturei de tanta doença. E passei a perguntar-lhe, qual é a sua última doença? E ele me dizia, a sua última, o que abreviava a história. Há 2 anos foi o nosso último encontro em São Paulo. E é quando ele veio, o semblante carregado, ele disse, qual é a última doença? Gripe dos frangos da Ásia. A gripe ainda não chegaram ao continente americano, mas ele já pegou, ele era doente. Então, o doente é o espírito que somos. E a doença é a exteriorização dos nossos conflitos emocionais, morais, das nossas ações. E coube a Allan Kardec demonstrar que na psicopatologia dos transtornos de natureza comportamental e mental há também um fator preponderante que se chama a interferência de outros seres em nossas vidas. No belo capítulo 23 do Livro dos Médiuns, publicado em 1861, denominado como obsessão. A obsessão é uma psicogênese muito grave para poder abrir o campo para os transtornos de várias natureza, principalmente essa demência precoce, essa esquizofrenia. E por quê? Porque sendo o espírito endividado, aquele que traz a carga das necessidades, ele modela os fatores predisponentes à instalação das doenças, estendo no seu perispírito a carga das suas ações, positivas ou negativas. No caso daquelas deletérias, ele recebe na hereditariedade do clã onde se vai reencarnar o fator propiciatório para que geneticamente ele traga deficiências e se instale a manifestação psicopatológica através da qual ele vai resgatar os crimes hediondos ontem praticados. Quantos crimes hediondos praticamos hoje? Sorrimos para alguém e o detestamos. Abracemos a pessoa e traímos-la. Competimos com sorrisos treinados no espelho para poder tomar-lhe o lugar. Mesmo recebendo Jesus, esquecemos de que deveríamos disputar a humildade, não os ilusórios 15 minutos de holofotes, por causa da nossa treva interior, que ainda não se fez iluminar, e por causa disso, nós realizemos uma trajetória sombria, que vem projetar-se sempre na próxima, com a carga daqueles que foram nossas vítimas. Não nos havendo perdoado, permanecendo no mundo espiritual, estando nós com a vibração de devedor, e eles com a vibração de vítimas,
estabelece-se o encontro vibratório. Como diz o Espírito Manuel Filomeno de Miranda, o encarnado é a tomada, o espírito desencarnado é o pluga. E no momento em que pluga, a vinculação estreita-se, a culpa do encarnado começa a atormentá-lo, e o vingador, primeiro mandando-lhe vibrações por ressonância, ideia depressiva, ideia perturbadora, conflito complexo de inferioridade, timidez, ansiedade, medos, até levar ao pânico. E à medida em que o paciente vai absorvendo essas ondas, naturalmente ele se faz mais receptivo como a árvore diante de um parasita que se nutre da sua seiva, até que o parasita toma de conta e passa a dominar-lhe todo o conjunto eletrônico da consciência. No começo é um fenômeno simples, telepático. Depois é um fenômeno agora de diálogo, fascinação, fixação. Por fim, de subjugação, em que a pessoa se rende, deixa-se arrastar pela força ultrajante que o atira nos resvaladouros da loucura, da depressão profunda, do autismo, do estado hebefrênico, de qualquer desses transtornos degenerativos profundos. Que fazer? A doutrina espírita, iluminando a psicologia e a psiquiatria, oferece a terapêutica básica para a libertação do mal na sua raiz e não nas suas consequências. Enquanto o barbitúrico regulariza a neurocomunicação e estabelece a normalização do sistema nervoso central, o espiritismo vai ao ser profundo e reequilibra-o através da oração, em que há uma mudança vibratória do paciente, que deve orar preventiva ou curativamente quando está instalado o mal. A terapia fluídica dos passes, a água magnetizada, como Jesus em Caná, mudando-lhe a estrutura molecular, dando-lhe ali um sabor agradável aos convivas, e aqui dando-nos a energia saudável, agradável às células. As sessões de desobsessão, nas quais os pacientes não devem estar presentes por motivos óbvios. É que você vai falar àquele adversário, mostrar-lhe que ele não tem direito a erguer a clava da justiça, porque se ele sofreu, por sua vez, era endividado. Não cabia ao seu algoz de então cobrar-lhe a dívida, como a ele não cabe desforçar-se, porque a divindade tem leis. Toda vez que nós perturbamos a lei, ela gira à nossa volta, aguardando regularização. Não é necessário que ninguém se faça cobrador, porque Deus não o é. Deus é o educador por excelência. Através da nossa reconstrução interior, Ele educa-nos, ou reeduca-nos. Quando nos eduquemos através da vertical do amor, a horizontal do sofrimento abraça-nos. E somos levados à reflexão a respeito da finalidade da vida. O Espiritismo veio trazer a mais valiosa contribuição aos transtornos de conduta, às psicopatologias, para poder libertar a criatura dos seus dramas do ontem, através das lições de amor, nos diálogos memoráveis com aqueles que se nos tornaram inimigos, porque nós os fizemos. Quando eu era muito jovem, o que não faz muito tempo, eu via um ser que me dizia odiar. Ele se me apresentava sempre com uma expressão patibular. E na minha infância eu não podia entender o que era aquilo. O meu sacerdote dizia que era Satanás, que desejava arrancar-me das mãos da Santa Madre Igreja para as garras infernais. Quando eu completei 8 anos de idade, estando a confessar-me,
e vendo aquela personagem que agora estava muito bem caracterizada, e me dizia: vou matar-te, em uma hipnose. Eu disse ao sacerdote: ele aqui está. O que é que eu faço? Ore, Divaldo. É o demônio. Ele quer levá-lo ao inferno. Eu tinha calos nos joelhos de orar diante da lâmpada sagrada do Santíssimo Sacramento, que na igreja não se apaga nunca. Os joelhos estavam calejados. Então eu tive um insight. Foi meu primeiro grito de materialismo. Ali diante do sacerdote, eu disse: então Deus não existe. Ele é pior do que eu, porque eu sou uma criança de 8 anos. Deus não pode ir com o demônio e acha que eu vou poder. Levantei-me e larguei o padre. Como é que ele criou alguém que é mais forte do que ele e quer que agora eu me liberte? Larguei e cometi um pecado capital, a liberdade. Então saí. E ele veio atrás de mim, o meu anjo tutelar da amargura. Depois, quando eu completei 15 anos, certo dia eu tinha assistido uma película cinematográfica chamada O Máscara de Ferro, baseada numa obra de um dos maiores escritores franceses. E então, na película, o príncipe de França trazia no rosto uma máscara de ferro, não tinha emoção. Aquilo me impressionou muito. E é quando meu anjo tutelar da angústia me apareceu, eu disse: nossa, você é o máscara de ferro, porque o rosto dele não tinha emoção. Era aquele rosto patético, marmóreo, ou melhor, de ferro. E fiquemos amigos, 2 inimigos que se amavam. Desta forma, passaram-se os anos, ele me contou a sua história um dia. Não estranhes de eu estar ao teu lado, desde 1625, e contou-me uma história patética, na qual eu o teria magoado profundamente. E ele esperou apenas 300 anos para me cobrar. Ali estava cobrando e me perguntava: não tenho razão? Eu dizia naturalmente que não tem. Porque se eu fiz aquilo, eu devia ter motivos. E nós discutíamos, o que lá em casa era bastante engraçado, porque eu discutia com a parede e ninguém via. Então minha mãe me olhava e dizia assim: meu Deus, coitado de meu filho, de vez, enlouqueceu. Mas enquanto for dentro de casa está muito bem, porque do lado de fora eu não discutia, eu mantinha aparência. Até que certa feita, ele me disse, já era adulto, já era espírita: eu não consigo perdoar-te, Divaldo, muito menos te amar. Aliás, nunca pronunciou meu nome. Ele me chamava Monstro. Um nome, aliás, bastante elegante, está na moda. Por fim, certo dia, deixaram na porta da mansão do caminho uma criança. E quando o porteiro me chamou, ela estava sendo comida pelas formigas. Ainda estava com a placenta ligada. Levei ao nosso centro médico, atendemos. E quando eu a olhei, nunca vi ninguém tão feia. Eu digo: meu Deus, como ela é feia. Mas que coisa, é horrível. Ela vai ser Miss Terror. Porque dos Estados Unidos tem Miss Abóbora, Miss Melancia. Por que não poderíamos ter a nossa Miss Terror? E era negrinha. Eu vinha com ela nos braços, rindo, e ela chorando para variar. Quando eu ia chegando perto da mansão do caminho, a Casa Grande, aparece-me o máscara que me havia deixado por um período, quando ele me disse: tu não me convenceste, tu me venceste pela paciência, pelas tuas reservas morais e pela tua oração. Eu não posso fazer muito contra ti, além de me apresentar. E eu digo: muito bem, não há de ser nada, mas eu ainda vou ganhar essa batalha. Naquele momento que eu estava com a menina, ele me aparece. E eu digo: meu Deus, vai começar tudo de novo. Mas notei que ele tinha lágrimas nos olhos. Isso depois de uma convivência dócil de 40 anos. Ele estava com lágrimas nos olhos. Eu me comovi. E ele me perguntou: tu amas a este ser abjeto? Eu disse: como ser abjeto? Largado numa lata de lixo? Eu digo: não, é minha irmãzinha. Colocaram lá porque tiveram medo de colocar no portão e um cão ou um outro animal qualquer devorar. Então colocaram na lata de lixo, em proteção, uma lata tampada.
E tu és capaz de amar, tu a amas? Eu digo, calma, ainda nem chegou, não sou fecha-clé, que abre e fecha já amou. Não, mas eu vou amá-la, com certeza eu vou amá-la. E então ele se aproximou de mim, pôs a mão no meu ombro e me disse, se tu és capaz de amá-la, eu me vejo obrigado a amar-te também. Porque esta que aí está é minha mãe daquele tempo, e eu necessito que tu a ames, por isso eu te amarei também. Eu perguntei, então ela é sua mamãe? Ele disse, eu digo, está agora na minha mão, não é? E você vai me amar, tem que me amar, porque agora sou eu quem vai fazer a espada de Damocles da justiça. E ele disse, tu não irás fazer nada de mal contra ela. Eu perguntei, o que lhe parece? Vai depender do meu livre-arbítrio. E nos tornamos amigos. A partir daquele dia, ele ficou meu amigo. E aqui está, sugeriu-me que narrasse essa proposta de perseguição de 40 anos. Tornou-se meu amigo pelo amor. Mas a sua mamãe não ficou minha amiga. Crescia sempre distante de mim. Sempre fugia de mim. Sempre que eu volto das viagens, as crianças da mansão do caminho vêm correndo. Olá, tio, como vai, como não vai? Ela, raramente. E eu perguntava à tia, você mandou fulana falar comigo? Mandei, mas ela não foi. Quando eu encontrava numa das nossas ruas, eu perguntava, olá, como foi de viagem? Eu não viajei, tio. Eu digo, pois é, isso que eu queria saber, porque eu não a vi. Mas eu fui lá e o senhor não estava. Eu digo, você foi psiquicamente, porque eu estava assim. Quando ela completou 15 anos, ela me veio dizer, tio, hoje eu completo 15 anos. Eu digo, então, já está na idade da razão. Pedi que ela sentasse na minha sala, tranquei a porta, fiz um pouco de cena, peguei a chave, abri a gaveta do meu birô, coloquei dentro, fechei, tranquei a gaveta, coloquei a chave em cima da mesa e disse, agora nós vamos conversar de homem para homem, olho no olho. Ela ficou assustada, ela é bem pretinha, é linda, ficou linda, é assim. Os contrastes humanos, ela vai ser miss, mas é de beleza agora. Ela ficou, na Bahia nós temos uma palavra, ficou foveira, porque muito preta não podia ficar pálida. Então ela ficou cinzenta. Então ela sentiu o que? Eu digo, eu quero saber porque você não gosta de mim. Eu gosto, eu digo, não minta. Eu sei que você não gosta de mim, mas isso não vai influenciar em nada, porque eu gosto de você. Eu já tentei tudo com você. No começo carreguei, coloquei na minha cama, dei banho, tomei conta. Depois eu tentei comprar você com presente, com brinquedo. Depois, como dizemos no Rio de Janeiro, eu dei o desprezo. Depois fiquei indiferente, porque você não gosta de mim. Então eu vi entrar o Máscara de Ferro. Eu disse para ele, aí está sua mãe, vamos resolver isto, que eu estou para desencarnar e não quero levar este problema. Ela me olhou e disse assim, tio, é que eu tenho muito medo do Senhor. Mas minha filha, alguma vez eu lhe bati? Não, senhor. Eu lhe pus em castigo? Não, senhor. Por que você tem medo? Não sei. Eu tenho a impressão que o senhor vai me reclamar. Eu sempre tenho a impressão que o senhor vai dizer que algo está errado em mim. E eu já lhe disse, não, senhor. Agora eu vou lhe contar por quê. No ano de 1625, você já estudou um pouco da história da França, no período X. Narrei a história. Você era mãe de uma certa personagem a quem eu teria aplicado um recurso religioso legal. E ele, que era um infrator, considerou que eu havia exorbitado e tornou-se meu inimigo, e você o apoiou até hoje. Essa loucura das mães, que o filhinho sempre tem razão, mesmo que seja um bandido. Lembre-se que eu também tinha mãe, e que ela interferiu a Deus junto a mim. Então seu filhinho durante 40 anos esteve ao meu lado, e aqui ele está como testemunha. E nós vamos acabar com isso hoje. Eu não quero que você me ame. Você sempre me respeitou, e para mim isto basta. Mas quero lhe dizer que não há nenhuma razão para você temer, para ficar tímida. Ela começou a chorar.
chorou e abraçou-me. E ele chorava e pedia a Deus misericórdia para apagar aquela grande nuvem, a treva, na direção da luz. A partir do dia seguinte, a minha filha tornou-se uma filha exemplar. Se algum dos senhores tem uma filha ideal, não é melhor do que a minha. Porque eu sempre fico trabalhando até a madrugada, na minha sala, no primeiro andar, na casa grande onde resido na mansão. E ela um dia escolheu um estratagema. Ela pediu para ficar na escada estudando, porque assim tinha o caso se eu preciso de alguma coisa, um cafezinho tal. Eu estou aí. E eu acreditei que era isto. Não percebi o que ela queria dizer. Até um dia que eu tive necessidade de levantar-me, depois de uma psicografia, 2h, e ela estava cochilando. Eu digo, minha filha, vá para casa dormir. Ela morava na casa número 2, de frente da casa grande. E então ela se foi. Eu então aproveitei, fui preparar-me para dormir. E quando eu estava no banheiro, a luz acesa, alguém bateu a porta do térreo. Eu desço correndo. E quando eu chego lá, ela, pálida, o que lhe aconteceu? Eu digo, nada. Tio Divaldo, o que lhe aconteceu? Nada, minha filha. Mas eu estava no banheiro. Eu digo, era só que me faltava. Então, para eu ir ao banheiro, eu tenho que lhe telefonar, para não lhe preocupar. É que eu pensei que o senhor estava sentindo mal. Aí me abraçou e me disse esta frase inesquecível. Não morra. Se o senhor morrer, o que será de mim? Dos meus irmãos, que não temos ninguém. O senhor não pode morrer agora. Eu disse, minha filha, é a lei natural. Prepare-se, porque eu irei à frente esperar por você. E pelos outros. E ela ficou chorando, chorando. Até hoje, revelou-se-me uma filha extraordinária. Casou-se com um alemão. Porque ela me dizia que não ia casar-se com ninguém do Pau da Lima, que é o nosso bairro. É um bairro elegante, distinto, assim, tranquilo, como a favela do Borel. Então, ela dizia, não, eu vou me casar com um alemão. Viajou à Alemanha. Na primeira carta me disse, tio, meu namorado tem um carro BMW. Eu não sabia o que era, mas deve ser uma coisa boa, né? BMW. Aí eu perguntei, olha, eu estou com uma filha namorando com um alemão de BMW. E o sabe disse, oh, então era um bom partido, pelo menos em BMW. Casou-se, tornou-se mãe. De quem? Do seu antigo filho. Estando na Alemanha, no ano passado, ela me trouxe a sua joia. E o meu anjo guardião da amargura colocou nos meus braços. Eu disse assim, agora, hein, queridinho? Vou dar-lhe lindos beliscões. Prepare-se. A educação moderna é baseada no beliscão, aquele que não deixa marca. Quero dizer da grandeza dessa doutrina que nos dá saúde integral. A saúde da mente, a saúde do corpo, a saúde da emoção. Porque estamos saindo da treva para a luz. É por isso que o Espiritismo é Jesus de volta. O Consolador, que vem não apenas para enxugar as nossas lágrimas, mas para erradicar a fonte geradora das mágoas, das lágrimas, das dores, que não vem tirar as doenças, vem eliminar no cerne do ser aquilo que abre espaço para a instalação das doenças. O Espiritismo, meus irmãos, é Jesus Cristo de volta. Conforme houvera prometido, eu rogarei a meu Pai, e Ele vos mandará o Consolador. E quando o Consolador vier, o Paracleto, o advogado, Ele repetirá as minhas lições, diz-vos-á coisas novas que ainda não podeis suportar. Eis o Espiritismo à frente da neurologia, da física quântica, da cibernética, demonstrando que nós somos um princípio inteligente, uma energia inteligente.
neste mundo trinitário, Espírito, Deus e matéria, a energia pensante, a energia sem pensamento e Deus. E teu estemos nesta hora truanesca, com a possibilidade imensa de fazer luz em nosso mundo íntimo. A saída da treva é individual. Ninguém nos pode tirar. Pode apresentar o foco, mas nós deveremos ir na sua direção. Realizar a iluminação interior, dulcificarmos-nos. Não aceitarmos os desafios do mal. Não aceitarmos a agressão da violência. Não descermos em nossas faixas vibratórias. É necessário que ao sairmos daqui, vemos reflexionando a respeito disso. Não basta dizer, foi bonita a palestra, em referência a qualquer um, mas a introjetar a palestra. Quantas vezes percebo que terminada a palestra, nós voltamos ao normal, ao que éramos antes. Às vezes observo com certa tristeza os mesmos cacuetes, as mesmas fixações, como se a palestra fosse um verniz que não entrou e que ao sairmos da porta, voltamos à mesma realidade, o tempo urge. Estamos na grande transição e vai piorar. As dores mais acerbas que nós desencadeemos em nossa história, é necessário fortalecermos o sentimento e a razão, prepararmos-nos para o amor, não deixarmos que a violência seja maior do que a não violência. Estruturarmos-nos e em qualquer situação mantermos a paz interna, para sermos esta luz, este pirilampo na noite escura, colocando um ponto de claridade onde haja amargura. Então, como escreveu Marinat Lemarri, da treva para a luz. Avancemos. Se não pudermos fazer muito, façamos o mínimo. Allan Kardec nos ensina que o que vale é a intenção, não é o volume que os outros veem. Então digamos, meu Deus, eu gostaria de ser uma via láctea de estrelas, mas na impossibilidade de ser, permite-me que me transforme em um pirilampo na noite escura, iluminando a amargura de quem vai na escuridão. Eu gostaria de ser a chuva generosa que caísse sobre a terra porosa e reverdecesse o chão. Mas se eu não conseguir, eu te quero pedir para ser um copo com água fria, matando a sede e a agonia de alguém na desesperação. Eu gostaria de ser um trigal maduro para matar a fome da humanidade, mas nunca lograrei. Então eu te rogo para ser um grão que, caído do chão, se multiplique no milhão e transforme-se na bênção do pão. Eu gostaria de ser a montanha altaneira, de onde se tivesse a visão da terra inteira. Mas se eu não conseguir, te quero pedir para ser uma pedra, pavimentando o caminho por onde sigam os pés daquele andarilho do porvir. Eu queria ser um jardim de flores, de todas as cores, para embelezar a terra. Mas da pobreza que minha alma encerra, se eu não puder, eu te quero rogar para ser uma rosa solitária na frincha da rocha, colocando beleza no altar da natureza. Eu gostaria de ser um pomar de frutos sazonados, para atender às necessidades humanas. Mas como não tenho este poder, torna-me uma árvore frondosa, derramando sombra no chão, para que alguém, quando possa passar pelo meu caminho, eu lhe pergunte de mansinho: olá, amigo, aonde vais? E se ele me querer, quem és tu? Ele diga: sou teu amigo, sou teu irmão, irei contigo, dá-me tua mão, e a seu lado eu irei cantando: Senhor. Eu gostaria de ser poeta, cantor, esteta, declamador, musicista, para falar da beleza e da harmonia da tua misericórdia,
porém me faltam o extra, a magia, a beleza e a grandeza, Senhor. Já que nada sou, deixa-me dizer-te ao menos muito obrigado porque nasci. Muito obrigado porque creio em Ti, pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, pela sua atenção. Muito obrigado, senhores.